Olá pessoal, eu sou o Thiago Brus e hoje vamos falar um pouquinho aí sobre associação de resistores em série. Se você é novo aqui no canal, saiba que toda semana são postadas várias videoaulas com conteúdos cobrados em vestibulares. E também temos resoluções de questões específicas, tipo o Enem. Se inscreva no canal e clique no sininho para receber notificações de novas aulas. Bora lá! Na aula anterior falamos um pouquinho aí sobre as diferenças de uma associação de resistores em série e em paralelo. Para quem perdeu essa aula, eu vou deixar um card aqui em cima que você pode clicar para conferir. Então, o que a gente comentou na aula passada? Que uma associação de resistores em série tem a mesma corrente passando por todos eles. E eles estão sempre no mesmo ramo. E quando eu associo esses resistores, eu vou ter o quê? Eu vou ter um resistor equivalente. Esse resistor equivalente substituiria todos os outros que estão no circuito. O que eu tenho aqui? Eu tenho como obter o resistor equivalente. Como eu faço? Somo todas as resistências de todos os componentes aí dessa associação. Então eu somo R1 mais R2 mais R3 mais R4 mais R5 até o Rn. E quando eu somar todas elas, eu tenho um resistor equivalente. Aí esse resistor equivalente substitui todos os outros no circuito. Então eu posso tirar todos os outros e colocar esse R equivalente. Lembrando, a corrente que passa por cada resistor é a mesma, inclusive a que vai passar pelo resistor equivalente. Aqui eu coloquei 3 resistores para a gente fazer um exemplo. Os 3 estão em série. Esse R1, digamos, que vale 1 ohm. O R2, digamos que seja 2 ohms. E o R3 seja 3 ohms. Como que eu faço para achar o resistor equivalente quando eles estão em série? Basta eu somar cada um deles. Então, a resistência equivalente vai ser o R1, que é 1, mais o R2, que é 2, mais o R3, que é 3. Então, vai ser de 6 ohms. O que significa esses 6 ohms? Que esse resistor, com essa resistência, substitui todos esses 3 aqui. Então, esse resistor equivalente aqui vem para o lugar deles. Certo? Teria a mesma função. Agora, vamos pensar. Digamos que a corrente seja de 2 amperes. Então, a corrente que está passando por todos eles é de 2 amperes. E a gente sabe que tensão é o quê? Resistência vezes corrente. Certo? U igual a R vezes I. Que a gente viu isso aqui nas aulas anteriores. Então, na hora que eu calcular a tensão em cima do resistor 1, basta eu pegar a corrente aqui 2 amperes vezes 1. Então, vai dar 2 volts. Mesma coisa aqui, 2 vezes 2, 4 volts. 3 vezes 2, 6 volts. E se eu somar a tensão em cada resistor, se eu vir lá e somar 2, mais 4, mais 6, vai me dar o quê? Vai me dar a tensão da associação, que no caso aí vai ser 12 volts, que seria esse U aqui. Então, somando a tensão em cada resistor, eu tenho a tensão da associação, que seria a tensão aqui em cima desse resistor equivalente de 6 ohms. Certo? Aqui em volts. Pessoal, agora vamos resolver aqui 2 exercícios. Nesse primeiro fala o seguinte: um resistor de 10 ohms e um resistor de 20 ohms são associados em série. E a associação aplica-se uma tensão de 150 volts. Então, esse 150 volts aqui está aplicado nos 2 resistores. De tal maneira que tem uma parte em que o primeiro resistor está submetido e uma parte em que o segundo resistor está submetido. Vou chamar aqui de U1, aqui de U2. Aí vamos ver o que está sendo perguntado. Qual a resistência equivalente entre os pontos A e B? Como eles estão em série, eles estão no mesmo ramo e está passando a mesma corrente por eles, basta eu fazer a soma das duas resistências. Então, 10 mais 20. De tal maneira que isso daqui vai me dar 30 ohms. Ou seja,
um resistor de 30 ohms substitui esses dois. Letra B. Qual a intensidade da corrente elétrica na associação? Pessoal, a corrente elétrica que está passando por cada resistor é a mesma que passaria pelo resistor equivalente, certo? Então, o que eu vou pegar? Eu vou pegar a resistência equivalente e vou pegar a tensão da associação. Porque não tem como eu calcular usando 10 ohms e 20 ohms, porque eu não tenho a tensão aplicada em cada um deles ainda. Então, vamos lá. Eu sei que U é igual a R vezes I. Só que aqui no caso, esse R vai ser o R equivalente. Ok? Que eu estou usando aqui a associação. Então, vamos lá. O U eu sei que é 150. E o R equivalente é 30. Esse 30 agora eu vou passar dividindo. Então, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter que a corrente elétrica é 150 dividido por 30. Isso daqui vai me dar 5 amperes. Já na letra C, qual a tensão em cada resistor associado? Agora que eu tenho a corrente que está passando aqui por todo mundo, certo? Essa corrente que está passando por todo mundo é de 5 amperes. Eu consigo calcular esse U1 e o U2. Ok? Então, vamos lá. O U1, pessoal, tensão é resistência vezes corrente. Então, eu vou pegar o primeiro resistor, que vai ser ali de 10 ohms, vezes a corrente. A corrente é 5 para todo mundo. Então, fazendo 10 vezes 5, vai me dar 50 volts. Então, essa primeira tensão aqui no primeiro resistor é de 50 volts. Consequentemente, quanto que falta para 150? Falta 100. Então, 100 mais 150, 100 mais 50 dá 150 volts. Certo? Posso fazer o cálculo aqui para provar. Se eu pegar aquele resistor de 20 ohms e multiplicar pela corrente que passa por ele, vai me dar 100 volts. Então, essa fórmula U igual a RI, eu posso aplicar ou na própria associação, ou posso aplicar resistor por resistor. Só que se eu estiver usando a associação, eu tenho que usar a tensão da associação e a resistência equivalente. Se eu estiver calculando para cada resistor, eu vou usar a corrente naquele resistor, vou usar a tensão daquele resistor e a resistência dele. Certo? Questão 2. Nessa questão 2, temos o seguinte: 3 resistores de resistências elétricas iguais a 2 ohms, 4 ohms e 8 ohms, ao serem associados em série, são percorridos por uma corrente elétrica de intensidade 2 amperes. Determine. Letra A, a resistência equivalente da associação. Pessoal, se eles estão associados em série, certo? Eles estão aqui no mesmo ramo. Certo? Se eles estão em série. Então, para eu achar a resistência equivalente é bem simples. É só somar. 2 mais 4 mais 8. Fazendo essa soma aqui vai me dar 14 ohms. Certo? Ou seja, um resistor de 14 ohms substitui esses três no circuito. Ok? Letra B. A DDP, a que a associação está submetida. Seguinte, eu quero saber a tensão. DDP é a mesma coisa que tensão. Eu sei que U é igual a R vezes I. Só que eu quero dar associação a essa tensão. Eu quero daqui até aqui, a tensão que todos os três são submetidos. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar a resistência equivalente. E a corrente que passa por eles eu já sei que é 2 amperes. Então, U vai ser igual a 14 vezes 2, que vai me dar 28 volts. Ou seja, a tensão sobre todos eles, sobre a associação, é 28 volts. É lógico que vai ter uma parte para cada resistor. Agora, aqui na letra C, a gente tem que calcular a DDP para cada resistor. Certo? Na letra B, a gente calculou para o todo. A gente calculou para a associação. Agora, a gente vai calcular um por um. Então, vamos pensar assim. Eu tenho lá 3 resistores.
o primeiro aqui de 2 ohms, o segundo de 4 ohms e o terceiro de 8 ohms. Tem uma tensão nesse primeiro, uma tensão no segundo e uma tensão no terceiro. Vou chamar aqui de U1, U2 e U3. A gente vai calcular os três. Se eu somar os três, eu sei que tem que dar 28 volts, certo? Então, vamos lá. Eu sei que U é igual a R vezes I, certo? Então, o U1 vai ser o primeiro resistor vezes a corrente. A corrente que passa por eles é de 2 amperes, certo? Essa é a corrente que está passando por eles. Então, vai ser 2 vezes 2. Então, no primeiro vai ter 4 volts de tensão. No segundo, vai ser 2. Aqui é a resistência, né, que é 4 vezes 2, que é a corrente. Vai dar 8 volts. Então, aqui vai ser 8 volts. E o 3 é o que falta para 28, né? Vai ser 16. Mas dá pra gente fazer o cálculo aqui. O 3 vai ser a resistência dele, daquele resistor daqui é 8 vezes a corrente, que é 2. Então, esse daqui vai me dar 16 volts. Se eu somar os 3, eu vou ter os 28 volts, como eu falei para vocês. Essa foi a aula de hoje. Na próxima aula vamos falar aí um pouquinho sobre associação em paralelo, fazer alguns exercícios, exemplos. E se você gostou da aula, dê o joinha, compartilhe com seus amigos e aqui no canto direito você consegue se inscrever no canal. Um grande abraço a todos e até a próxima!